Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, onde uma família está em guerra contra o mundo e contra si mesma. O ano é 1923. Montana ainda era terra de promessas e de fantasmas. Enquanto o país cambaleia entre a lei seca e as sombras da Grande Depressão, em uma cidade esquecida no interior do estado, uma família luta com tudo o que tem para proteger o que é seu. Suas terras. Seu nome. Seu legado. Clara Winterbourne e Oliver Blacktor são arrastados para um jogo de poder, desejo e vingança, onde o amor é só mais uma forma de perder. Essa não é uma história de mocinhos. É uma história de sobrevivência. E todo mundo paga um preço. Mais cedo ou mais tarde. Tudo começa agora. Aperte o play. E lembre-se, em Ash Hollow, o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo de hoje: Limiar Proibido. Enquanto Clara investigava os mistérios de seu passado na velha mansão ao norte de Ash Hollow, Oliver avançava em direção à terra da tribo KN. Cada passo parecia um pacto com o desconhecido, enquanto a trilha de pedras soltas rangia sob suas botas, quebrando o silêncio inquietante que envolvia o lugar. O vento gélido varria as árvores ao redor, fazendo os galhos retorcidos balançarem como mãos sombrias, estendendo-se em advertência. Ele parou na entrada do território, os olhos fixos nos totens esculpidos com um primor quase antinatural. As figuras de madeira pareciam pulsar, como se guardassem o fôlego da floresta. Seus dedos pairaram perto do revólver no coldre, não em ameaça, mas por precaução, enquanto o peito se enchia com a sensação inconfundível de estar sendo observado. Não era apenas uma travessia, era uma transgressão. O ar era denso, impregnado pelo cheiro forte de pinheiros molhados. A escuridão ao seu redor parecia mais espessa do que deveria ser, como se a noite ali tivesse uma profundidade própria, algo que engolia até o som de sua respiração. A aba larga do chapéu protegia os olhos, mas nada impedia que enxergasse cada detalhe à frente: o brilho vacilante da fogueira, o círculo irregular formado por figuras que pareciam emergir da própria sombra. Oliver respirou fundo, atravessando o limiar invisível entre a floresta e a clareira. Os passos desaceleraram quando ele percebeu o peso dos olhares cravando-se nele. Não eram olhares comuns. Eram como lâminas, silenciosas e afiadas, desnudando sua intenção antes mesmo de ele se decidir sobre ela. Apesar de não ser estranho a julgamentos, aquela intensidade o fez ajustar a postura, seus instintos elevando a guarda. Uma figura se destacou do grupo. Um homem mais velho, com pele marcada pelo tempo e olhos tão escuros quanto as noites mais impenetráveis. Não havia pressa em seus movimentos. Ele andava como quem carregava o peso de uma história, ou de muitas. Quando parou diante de Oliver, a fogueira iluminou de relance o contorno severo de seu rosto, mas a sombra de sua expressão dizia muito mais. Oliver Blacktor, anunciou o velho, o timbre grave ressoando como um aviso. Não devia ter vindo. Aquelas palavras não o intimidaram, mas algo no tom, na escolha precisa das palavras, acendeu um incômodo em Oliver. Ele deu um passo à frente, sentindo o chão áspero ceder levemente sob suas botas. James Blacktor. Meu irmão. A voz de Oliver saiu mais baixa, quase rouca, mas cada palavra foi dita com a força de uma promessa. Ele morreu aqui, nas terras de vocês. Quero saber por quê. Um murmúrio percorreu o grupo, carregado de tensão. Os homens ao redor evitaram olhar diretamente para Oliver, alguns fixando os olhos no chão, enquanto outros procuravam alguma resposta nos céus acima. O líder ergueu a mão, e o murmúrio cessou abruptamente, como se nunca tivesse existido. Seu irmão cruzou um limite que não devia. Disse o velho, finalmente, os olhos fixos nos de Oliver, avaliando-o. Oliver arqueou uma sobrancelha. A resposta não foi suficiente. Não para ele. Não para sua dor, sua raiva ou para o vazio que seu irmão havia deixado. E isso dá o direito de matar alguém? Sua voz subiu, carregada de indignação. Ele estava atrás de algo que nos pertence, procurando pelo gado roubado da nossa família. Vocês acham que uma bala na cabeça é justiça? O velho não recuou, mas Oliver notou a sombra de algo no rosto dele, um fragmento de emoção que desapareceu tão rápido que poderia ter sido imaginado. Medo, talvez. Ou arrependimento. Mas ele não era um homem que se alimentava de ilusões. James desrespeitou as regras dessa terra. Respondeu o velho, cada palavra pesada como uma pedra. Nós o avisamos, mas ele não ouviu. Oliver soltou uma risada áspera, desprovida de qualquer vestígio de humor.
Sua mão deslizou lentamente pelo queixo, roçando a barba curta, enquanto ele lutava para dominar a fúria que rugia em seu peito como um trovão prestes a explodir. Regras? Não brinque comigo. Meu irmão está morto, e vocês acham que posso voltar para casa com uma história dessas? A voz de Oliver tremia de indignação, os olhos faiscando. Quero um nome, ou os nomes, de quem estava com ele naquele dia. O silêncio que se instalou foi esmagador, como se um manto pesado de sombras tivesse caído sobre o grupo. Oliver percebeu os olhares furtivos sendo trocados, os pés inquietos raspando contra o chão, mas ninguém parecia ter coragem de quebrar aquela tensão opressiva. Então, o som de passos lentos cortou o ar, e uma jovem emergiu da multidão, erguendo-se com uma determinação hesitante, mas firme. Ela era pequena e magra, mas sua postura exalava uma força indomável, como uma chama que se recusava a apagar mesmo diante do vento. Sua beleza tinha algo de bruto e magnético, uma conexão primitiva com a terra que parecia pulsar em sua pele morena. O rosto delicado, com lábios finos e olhos marcantes, carregava as marcas silenciosas de suas raízes nativas americanas. Seus cabelos longos e escuros, presos de forma simples, balançavam levemente com o movimento. Os olhos castanhos avermelhados dela, brilhantes e predatórios como os de um felino da montanha, encontraram os olhos cinzentos e tempestuosos de Oliver sem hesitação, como se desafiassem o mundo a desviar o olhar primeiro. Em sua mão, um amuleto pendia, os dedos fechando-se ao redor do osso esculpido com símbolos que pareciam sussurrar histórias antigas, segredos tão velhos quanto as montanhas que o cercavam. James Blackthorne cruzou uma linha que jamais deveria ter cruzado, disse ela, com a voz firme, mas marcada por uma tristeza que fez Oliver hesitar. Essa terra tem suas próprias leis, e ele as ignorou. Quais leis? Oliver rebateu, cerrando os punhos. Quem escreveu essas leis? E quem decidiu que meu irmão deveria morrer? A jovem não desviou o olhar, mas ele viu algo se mover em sua expressão, um lampejo de dor, de arrependimento, que parecia pesar sobre seus ombros. Ela apertou o amuleto entre os dedos como se fosse um escudo. Ele perturbou algo que não pode ser desfeito. As palavras dela vieram como um sussurro, mas carregadas de um peso que fez o coração de Oliver bater mais forte. Era quase como se ela estivesse pedindo desculpas, mas não a ele. Talvez a algo maior. Algo que ele não conseguia ver, mas que sentia se movendo nas sombras ao seu redor. Foi então que Oliver sentiu o chão vibrar sob seus pés, como se a própria terra estivesse tentando alertá-lo. Ele girou sobre os calcanhares, cada músculo de seu corpo em tensão, enquanto seus olhos percorriam a escuridão que se enredava entre as árvores. O farfalhar das folhas era baixo, mas insistente, um sussurro que trazia a promessa de algo perigoso se aproximando. E então, das sombras profundas da floresta, emergiu um colosso, um homem, ou algo que apenas se assemelhava a um. Os olhos do gigante brilhavam como os de um predador, frios, inabaláveis, carregados de uma fúria contida. Não houve palavras, nem aviso. Apenas movimento. Ele avançou, e por um instante, o mundo ao redor pareceu encolher, como se fosse pequeno demais para conter tamanha força. O impacto veio antes que Oliver pudesse reagir. O punho do gigante o atingiu como um martelo, esmagando o ar de seus pulmões e jogando-o para trás com uma brutalidade inumana. Ele foi lançado como uma boneca de pano, atravessando o fogo da fogueira que se dissolveu ao seu redor. Seu corpo colidiu com uma árvore, o impacto reverberando pela clareira, arrancando folhas e deixando o ar saturado com o cheiro de madeira queimada e terra revolvida. O homem era imenso, facilmente ultrapassando 2 metros de altura, com ombros tão largos que pareciam sustentar o peso do mundo. Sua pele, de um tom quente e profundo como madeira antiga, era marcada por cicatrizes que não eram apenas feridas, mas histórias gravadas em carne viva. Seu rosto era uma obra-prima brutal, esculpido pela dureza da vida. Maçãs do rosto salientes, mandíbula firme e olhos de um castanho quase negro que brilhavam com uma intensidade primitiva, como os de uma fera que nunca conheceu medo. Os cabelos eram longos, desgrenhados, tão escuros quanto a noite sem lua, caindo em ondas desordenadas sobre os ombros largos. A barba espessa que cobria seu queixo parecia tão selvagem quanto ele, reforçando sua aura indomável. Ele usava peles rústicas e adornos feitos de ossos, dentes e pedras, que pendiam como troféus de uma vida moldada pela sobrevivência. Seus braços, musculosos como troncos de árvores antigas, estavam cobertos de marcas tribais que contavam histórias de força, perda e resistência. Por um instante, tudo era dor e escuridão.
Oliver arfou, puxando o ar como se seus pulmões estivessem cheios de vidro quebrado. Com um gemido, ele se obrigou a ficar de pé. O chapéu ainda estava milagrosamente preso à cabeça, e ele o ajeitou com um toque firme antes de puxar o sobretudo para trás, revelando o coldre preso ao cinto. Então é assim que vocês lidam com visitas? Sua voz saiu carregada de sarcasmo, embora seus olhos permanecessem fixos na figura massiva à sua frente. Ele estava ofegante, enquanto limpava um filete de sangue do canto da boca. Mandam um gigante com complexo de pé grande para me convencer a ir embora? O gigante rugiu, um som primitivo que reverberou nas árvores ao redor. Não era uma resposta, mas um aviso. Ele atacou novamente, os passos esmagando o chão com força suficiente para abrir pequenas rachaduras no solo. Desta vez, Oliver estava pronto. Ele se lançou para o lado no último segundo, o movimento rápido o suficiente para sentir o vento do golpe passar por ele. O golpe do gigante passou a milímetros da cabeça de Oliver, esmagando o tronco da árvore que estava atrás. Lasca de madeira e faíscas de fogo voaram para todos os lados. Num movimento fluido, ele girou e desferiu um soco direto na costela da criatura. Foi como bater em ferro fundido. Um choque doloroso percorreu sua mão até o ombro, mas ele não deixou transparecer. Certo. Isso foi idiota. Oliver recuou, balançando a mão dolorida no ar, como se pudesse espantar a sensação de inutilidade. O gigante se virou com uma velocidade assustadora para algo de seu tamanho, os olhos brilhando com uma fúria quase animal. Cada passo em direção a Oliver parecia um trovão, e o chão parecia ceder sob o peso do monstro. Não havia espaço para erro. Oliver sacou sua arma em um movimento rápido e disparou 3 vezes, as balas perfurando o peito e o ombro do gigante. Mas ele não caiu. Nem hesitou. Ah, você tá de brincadeira comigo, Oliver murmurou, os olhos arregalados em uma mistura de frustração e incredulidade. Ele continuou recuando, o dedo firme no gatilho, mas já sabia que isso não o salvaria. O gigante não lhe deu tempo para mais uma tentativa. Ele se lançou para frente, um borrão de músculos e fúria. Oliver desviou por pouco, mas o golpe acertou sua lateral, jogando-o de joelhos no chão. A dor era cortante, irradiando pela sua costela, mas ele não parou. Ainda de joelhos, ele levantou a arma e disparou novamente, agora mirando na perna. Finalmente, o gigante cedeu. Um grunhido escapou de seus lábios enquanto ele cambaleava. Mas antes que Oliver pudesse se levantar e continuar a luta, uma voz cortou a clareira. Chega! Era o velho, sua figura emergindo das sombras como uma força imponente. Sua voz era grave, carregada de autoridade que fazia o ar parecer mais pesado. Blackthorn, pare agora. Você está cruzando uma linha que não pode voltar atrás. Oliver congelou. Não porque acreditasse nas palavras do velho, mas por algo em seu olhar. Não havia medo ou malícia ali, apenas algo pesado, antigo, como se ele carregasse séculos de sabedoria que não podiam ser ignorados. O gigante parou, o peito arfando. Oliver manteve a arma erguida, mas a expressão do velho era mais pesada do que qualquer golpe que ele havia recebido. A clareira mergulhou em um silêncio tenso, exceto pelo crepitar das chamas e a respiração ofegante de Oliver. O gigante deu um passo para trás, ainda encarando Oliver com olhos que prometiam mais violência. As figuras ao redor começaram a se dispersar, silenciosas como sombras. Uma jovem foi a última a partir. Ao cruzar o espaço onde Oliver ainda estava ajoelhado, ela lançou-lhe um olhar, não de piedade, mas algo entre um aviso e uma curiosidade inquietante. Oliver ficou parado, o corpo ainda pulsando de dor, mas os dedos relaxando no gatilho. Quando finalmente se levantou, ele ajeitou o chapéu mais uma vez e guardou a arma no coldre. A clareira estava vazia agora, mas o peso daquilo que ele havia enfrentado continuava pressionando seu peito. Enquanto caminhava de volta, o mundo ao seu redor parecia maior, mais escuro e mais cheio de perguntas do que antes. E ele sabia que essa não seria a última vez que cruzaria o caminho daquela criatura. Ou do velho. Horas depois, em algum lugar entre as imponentes montanhas, o vento cortava com a ferocidade de lâminas afiadas, penetrando as árvores com um uivo distante. A pequena vila, oculta sob a imponente muralha natural de rochas, parecia quase invisível, banhada pela luz suave das fogueiras que crepitavam, dando à noite uma sensação de calor inclemente, como se o próprio ar estivesse lutando contra a geada que o invadia. A fumaça se ergueu preguiçosamente para o céu,
dançando com o vento antes de se dissolver nas sombras das árvores que se estendiam para longe, como braços de um gigante adormecido. Kaionaga estava em pé, imóvel, no limite do penhasco que se erguia sobre a vila. O vento gelado parecia não tocá-lo, como se ele fosse parte da paisagem, uma extensão das montanhas ao redor. Seus cabelos grisalhos, como fios de prata entrelaçados com o tempo, balançavam suavemente, mas seu corpo permanecia firme como a rocha à sua frente. Ele segurava o cajado com as mãos cruzadas, os dedos enrijecidos pela idade, mas com uma força que parecia transcender o desgaste do tempo. Os olhos de Kaionaga não estavam fixos no vasto vale abaixo, onde a luz das fogueiras se refletia nas águas congeladas do rio. Seu olhar estava além, mais profundo, viajando no espaço entre as montanhas, e mais ainda, no espaço entre os momentos, na memória de um passado que ele sabia que nunca poderia mudar. Cada cicatriz em sua pele, cada linha em seu rosto, era uma marca deixada pela história que ele carregava com pesar. O líder da vila sabia que a paz ali era frágil, mas havia algo mais pesado em seu coração, uma perda, um erro irreversível que se estendia por gerações, como as sombras que agora cobriam o mundo. A escuridão ao redor parecia apertar, mas Kaionaga não se moveu. Ele permanecia ali, como se fosse uma rocha, fundido com as montanhas que o cercavam. O som do vento, o farfalhar das folhas secas, parecia distante, como um sussurro de algo que ele não podia alcançar. Em sua mente, ele via o rosto de um amigo perdido, o sorriso de um aliado que se tornou inimigo, e as escolhas que o haviam levado até ali. Ele sabia que o futuro dependia de decisões que, mais uma vez, estavam além de seu controle. Tudo o que fiz, tudo o que perdi, pensou Kaionaga, sua voz silenciosa dentro de sua mente, enquanto o vento continuava a uivar. Uma sombra surgiu atrás dele, uma figura que se aproximava em silêncio, interrompendo seus pensamentos. O velho não precisou se virar para saber quem era. Ele sentia a presença, como sentia a mudança do vento. A jovem que se aproximava trazia consigo o peso de uma nova geração. Atrás dele, estava Aiga segurando o amuleto feito de osso esculpido entre os dedos, sua neta. Ela hesitou antes de falar, a silhueta forte do gigante Mako em sua visão periférica. Ele estava parado próximo a uma árvore caída, a testa sangrando de um corte profundo, mas seu olhar, mesmo ferido, era tão afiado quanto uma flecha. Aiga parou ao lado de Kaionaga, mas manteve o rosto virado para o gigante. Por que não disse ao Oliver que nenhum de nós matou o irmão dele, avô? O velho não respondeu imediatamente. Ele deixou o vento preencher o silêncio entre eles, levando o som distante de tambores vindos de outra fogueira. Por que não preciso? Respondeu ele finalmente, a voz arrastada como a terra seca. O pai dele sabe a verdade. Quanto menos nos envolvermos com aquele caçador, melhor para nós. Aiga franziu o senho. Ela tinha aprendido a respeitar a sabedoria de Kaionaga, mas isso parecia errado. Ele vai continuar vindo, vai continuar acreditando que somos culpados. Você viu o que ele fez com Mako. Ele não vai parar até encontrar algo, ou alguém, para culpar. Kaionaga virou o rosto para a neta, os olhos cansados, mas firmes. Oliver é diferente do irmão e de Jacob. Ele é um homem que vive de caçar, de destruir. Se você tocar na ferida dele, ele vai reagir como fez com as feras da África. Mas logo ele saberá quem caçar. Aiga desviou o olhar, encarando as montanhas que cercavam a vila. Ela sabia que havia verdade nas palavras do avô, mas algo dentro dela ainda se revoltava. Mas não é justo. Nós somos sempre os culpados, mesmo quando não somos. Kaionaga soltou um suspiro profundo, os ombros arqueados sob o peso de décadas de responsabilidade. Ele tocou a cabeça de Aiga com um carinho que contrastava com sua expressão severa. Justiça não é algo que homens como ele entendem. Ele busca vingança, mas não percebe que está procurando por si mesmo. Aiga ficou em silêncio, mas os olhos dela se fixaram em Mako novamente. Ele estava limpando as feridas com um pedaço de tecido, mas sua expressão era impenetrável. Aiga sabia que ele ouvia cada palavra, mesmo que não demonstrasse. Kaionaga seguiu o olhar da neta e assentiu. Mako não devia ter lutado com ele. Ele quebrou o equilíbrio. Ele quebrou o equilíbrio ao nos ameaçar primeiro. Respondeu Aiga, a voz carregada de frustração. Você sabe disso. Eu sei. E também sei que Mako agiu com o coração, não com a cabeça. É isso que homens como Oliver esperam. Força bruta, não sabedoria. Aiga balançou a cabeça,
os cabelos negros brilhando sob a luz da lua. O que vamos fazer, então? Ficar aqui e esperar que ele volte? Kaionaga olhou para o horizonte, onde as estrelas começavam a surgir entre as nuvens. Vamos fazer o que sempre fazemos, Aiga. Proteger nossa terra, nossa gente. Mas sem perder quem somos no processo. Aiga queria argumentar, mas a sabedoria na voz do avô a conteve. Ela respirou fundo, deixando o ar frio encher seus pulmões, enquanto Kaionaga se afastava lentamente, o som do cajado ecoando na trilha de pedras. Ela deu um último olhar a Mako antes de se afastar. Ele ergueu o olhar e deu um leve aceno de cabeça, uma promessa silenciosa de que estaria pronto, caso fosse necessário. Aiga caminhou em direção à fogueira central, onde algumas mulheres e crianças conversavam em voz baixa. O som suave das risadas infantis contrastava com a tensão que pairava no ar. Ela se abaixou ao lado de uma jovem que trançava uma longa tira de couro, adicionando miçangas coloridas que formavam padrões intrincados. A jovem sorriu para Aiga, mas havia um peso em seus olhos. Todos sentiam. Você está bem, Zihua? Aiga perguntou, pegando uma miçanga e rolando-a entre os dedos. Estou. Zihua respondeu, mas sua voz não carregava convicção. Ela olhou para o céu por um momento, como se pedisse força. Só penso no que virá depois. É difícil não sentir a tempestade chegando. Aiga assentiu, observando as mãos hábeis de Zihua trabalharem. O avô acredita que a tempestade pode ser desviada, se ficarmos quietos e deixarmos o vento passar. Mas o vento sempre leva algo com ele, não é? Zihua ergueu os olhos, encarando Aiga. Você acha que Kaionaga está certo? Que ignorar os Blacktor vai proteger a todos nós? Aiga hesitou. Não era fácil questionar a sabedoria do avô, um homem que liderara a comunidade por décadas, mas havia uma inquietação dentro dela, uma dúvida que ela não conseguia silenciar. Acho que Kaionaga sabe mais do que nós. Ele sempre sabe. Mas às vezes me pergunto se ignorar os problemas não é o mesmo que abrir a porta para eles entrarem. Zihua assentiu lentamente, mas antes que pudesse responder, um grupo de jovens guerreiros entrou na clareira, trazendo consigo um cervo que haviam caçado. O animal era grande, com chifres que pareciam tocar o céu, e seu peso exigia o esforço de 4 homens para carregá-lo. Aiga! Chamou um deles, um jovem de rosto sério chamado Tau. Ele era primo de Aiga, um dos caçadores mais habilidosos da tribo, e seu olhar sempre parecia carregar a gravidade do mundo. Venha! O servo deve ser preparado para o ritual. Aiga se levantou, limpando as mãos na saia de couro decorada com padrões de penas pintadas à mão. Ela seguiu Tau até a margem da clareira, onde os caçadores colocaram o servo sobre uma base de pedras lisas. Os mais velhos já estavam lá, incluindo Kaionaga, que se aproximou com passos lentos e cerimoniosos. Este servo não é apenas um presente da floresta. Kaionaga disse, sua voz carregada pela brisa noturna. É um lembrete. Sua carne nos alimentará, sua pele nos protegerá, e seus ossos contarão histórias aos nossos filhos. Mas para que isso aconteça, precisamos honrar o espírito que o deixou. Os jovens formaram um círculo ao redor do servo, e Kaionaga começou a entoar uma canção baixa e rítmica, acompanhada pelo som grave de um tambor. Cada batida parecia ressoar no coração de Aiga, como se conectasse todos eles à terra sob seus pés. O tambor era um elo entre os vivos e os mortos, entre o que havia sido e o que estava por vir. Enquanto a canção continuava, Aiga percebeu Mako de pé na borda do círculo. Seu rosto ainda estava marcado pela luta com Oliver, mas ele parecia imperturbável, como uma montanha que se recusava a ceder ao vento. Ela notou que ele segurava algo em sua mão. Uma pequena figura entalhada em madeira, com traços de um urso estilizado. Você esculpiu isso? Ela perguntou em um sussurro, se aproximando dele. Mako olhou para ela, a expressão séria suavizando-se por um momento. Foi meu pai. Ele me deu antes de partir. Disse que o urso é um símbolo de força, mas também de paciência. Aiga assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. E você acredita nisso? Eu tento. Ele respondeu. Mas às vezes é difícil lembrar que a paciência é uma força por si só. A cerimônia prosseguiu, e os mais velhos começaram a preparar o servo, cada movimento imbuído de respeito e cuidado. Zihua distribuiu ervas aromáticas que seriam queimadas como oferendas, enquanto Tau e outros jovens afiavam facas feitas de pedra e ossos. Aiga observava tudo com atenção,
mas sua mente continuava voltando às palavras de Mako e ao que Kaionaga havia dito antes. Quando a cerimônia terminou, Kaionaga chamou Aiga para acompanhá-lo até a margem do rio próximo. Ele caminhava devagar, apoiando-se no cajado, mas sua presença era imponente, como se a própria terra o sustentasse. Você está inquieta. Ele disse sem se virar para ela. Aiga não tentou negar. Sinto que estamos esperando que algo aconteça, mas não estamos fazendo nada para nos preparar. Kaionaga parou, olhando para o reflexo da lua no rio. O que você faria, se estivesse no meu lugar? Ela pensou por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu tentaria encontrar uma maneira de mostrar a eles que não somos inimigos. Talvez falar com o pai de Oliver, explicar que não temos nada a ver com a morte de James. Kaionaga riu, um som baixo e rouco que parecia ecoar pela água. Você acredita que as palavras podem mudar a mente de um homem que viveu a vida inteira acreditando que somos menos do que ele? Mas não se preocupe, dessa vez Jacob sabe a verdade. Aiga mordeu o lábio, mas antes que pudesse responder, Kaionaga se virou para ela, os olhos brilhando com algo que parecia entre tristeza e sabedoria. Às vezes, Aiga, o silêncio é a única arma que temos. Mas o silêncio também pode ser um grito, se soubermos usá-lo. Ela queria argumentar, mas as palavras do avô pesavam como pedras em seu peito. Ao longe, o som dos tambores continuava, um lembrete de que a terra nunca estava realmente em silêncio. Aiga caminhava de volta para a clareira depois da conversa com Kaionaga, mas seus pensamentos estavam tumultuados. As palavras do avô sempre pareciam tão definitivas, como se ele já soubesse o desfecho de todos os caminhos. E, ainda assim, ela não conseguia calar a sensação de que estavam à beira de algo que exigiria mais do que paciência. No limite da floresta, ela viu Mako, sentado em um tronco caído. Ele estava esculpindo algo com uma pequena faca, as mãos grandes trabalhando com uma delicadeza que sempre a surpreendia. O brilho da lua refletia em sua pele tatuada, destacando os padrões que contavam histórias de batalhas e de linhagens. Aiga hesitou por um momento antes de se aproximar, mas Mako não ergueu o olhar até que ela estivesse ao alcance de sua voz. Não deveria estar dormindo? Ele perguntou, sem parar de esculpir. Você também. Ela respondeu, sentando-se no chão, com as pernas cruzadas, à sua frente. Mas acho que o sono não vem fácil hoje. Mako deu um leve sorriso, mas não respondeu. Ele continuou trabalhando na figura de madeira, que começava a tomar a forma de uma águia com as asas abertas. Aiga observou em silêncio, intrigada pelo contraste entre sua força evidente e a calma com que criava algo tão delicado. Por que você faz isso? Ela perguntou finalmente, apontando para a escultura. É uma forma de manter as mãos ocupadas. Ele respondeu, colocando a figura ao lado de outras que já havia terminado. Cada uma parecia representar algo diferente, um lobo, um peixe, uma montanha. E de lembrar. Cada figura tem um significado, uma história. Quando termino de esculpi-las, deixo na floresta. Como oferendas. Aiga passou os dedos pelas figuras, sentindo as marcas da faca e a textura da madeira. E essa? Para quem é? Mako a olhou, os olhos brilhando na escuridão. Para você. Ela ergueu os olhos, surpresa. Por quê? Porque você é como uma águia. Ele disse, com simplicidade. Sempre olhando para o horizonte, sempre tentando enxergar o que os outros não conseguem. Aiga sentiu o calor subir em suas bochechas, mas desviou o olhar antes que ele percebesse. Não sabia que você reparava em mim. Mako deu uma risada baixa. Você acha que alguém pode estar perto de você sem reparar? O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas cheio de coisas que não precisavam ser ditas. O som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento preenchiam o espaço entre eles, enquanto Aiga pegava a escultura e a segurava delicadamente, como se fosse algo precioso. Você é diferente, sabia? Ela disse, ainda olhando para a águia. De todos os outros. Não sei explicar, mas é como se você carregasse algo que ninguém mais pode carregar. Mako inclinou a cabeça, estudando-a por um momento antes de responder. E você é igual a Kaionaga. Sempre querendo carregar o que não é seu. Aiga soltou uma risada curta. Acho que isso é um elogio? É o que você quiser que seja. Eles ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Um entendimento silencioso, uma proximidade que não precisavam nomear. Mako se inclinou para frente, pegando outra peça de madeira e começando a trabalhar nela,
enquanto a Iga observava, ainda segurando a águia. Se essa é minha, vou mantê-la comigo. Ela disse, a voz suave. Então, espero que cuide dela. Mako respondeu, sem erguer os olhos. Como você cuida de todos nós? Ela perguntou, baixinho. Mako parou por um momento, mas não respondeu. Ele apenas continuou esculpindo, o som da faca na madeira ecoando suavemente na noite. Obrigada por caminhar comigo por mais um capítulo. Então já sabe, curta este episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum detalhe dessa história que só vai ficar mais intensa daqui pra frente. Nos vemos no próximo. Até lá, cuide do seu coração. Porque Ash Hollow ainda não terminou com você.